Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto bem atual e eu preciso que você preste muita atenção aqui no vídeo de hoje, tá bom? Agora escuta isso. Dos 6 continentes, existem guerras e conflitos em diversos deles. Ou seja, dos 6, quatro continentes têm focos de conflitos e guerras. Imagina, são 6 e dos 6, 4 estão vivendo alguma situação de conflito armado ou guerra, porque às vezes o conflito ainda não é declarado como guerra. Então veja só, essas guerras e conflitos em diversos continentes, os principais são na África, Ásia, Oriente Médio e Europa. Mais especificamente, conflitos ativos podem ser encontrados em países como Ucrânia, Israel, Gaza, Síria, Iêmen, Sudão, Etiópia, Mianmar, Nigéria, Burkina Faso, entre outros. E vejam agora os continentes que têm conflitos ativos. Continente africano, continente asiático, Oriente Médio, Europa e também nas Américas. Ou seja, você percebe que há uma tensão mundial, há uma tensão no mundo. Eu estou falando de conflitos armados, estou falando de guerras, mas eu não estou ainda falando de outros problemas que existem dentro do coração humano e nas famílias e no mundo político e por aí vai. E no fundo, é uma mistura, né? É uma mistura de tudo isso que causa todas estas situações. Agora, preste atenção numa coisa. A primeira guerra que aconteceu no céu foi entre o bem e o mal, Deus e o diabo, certo? Essa mesma situação, ela continua hoje aqui na Terra, porque a gente não vê, mas existe um grande conflito no mundo espiritual que a gente não vê. O que a gente vê acontecendo no dia a dia são justamente algumas dessas reações que a gente pode contemplar do conflito do mundo espiritual. Entendeu ou não? Ou seja, o inimigo está tentando de alguma maneira afastar o ser humano de Deus e tirar o ser humano do céu. E Deus está lutando para alcançar o seu coração e o meu para nos salvar. Então há um conflito no mundo espiritual, entendeu? E sabe quando que essa guerra, esse conflito no mundo espiritual vai acabar? Somente na volta de Cristo e depois do milênio. Porque na volta de Cristo, Jesus coloca um ponto final em tudo isso e depois do milênio ele vai eliminar o mal, queimando o mal com fogo e enxofre. Como diz Malaquias 4, como diz Apocalipse 20 e Apocalipse 21. Agora vem uma pergunta muito curiosa. Por que existem guerras, rumores de guerras e conflitos no mundo hoje? Por exemplo, esse conflito entre Israel e Irã com a possibilidade da entrada dos Estados Unidos. A guerra entre Israel e Hamas. A guerra entre Rússia e Ucrânia. E outras guerras que eu mencionei agora há pouco. Por que existem essas guerras, esses conflitos, essas tensões, esses rumores de guerras? Eu vou te mostrar um texto na Bíblia que responde essa pergunta. Se você perguntasse isso para um cientista, político, para alguém que entende da geopolítica, se você perguntar isso para os especialistas em guerras e em conflitos, eles vão dar uma série de informações. Vão dizer que é uma questão de petróleo, é uma questão também de poder, é uma questão de enriquecimento de urânio, eles vão dizer que é uma questão de ter ou não ter uma bomba atômica, ou seja, tudo isso faz parte. Mas eu vou te mostrar a origem, a essência, da onde vêm as guerras, os conflitos, as batalhas e essas tensões todas. Qual é a origem de tudo isso? Vou te mostrar aqui. Pega a Bíblia e abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aí você já vai entender rapidamente da onde vem tudo isso. 2 Timóteo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Já está claro. Verso 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, afeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Pronto, está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Por exemplo, se você falar da fome, por exemplo,
Você não acha que tem comida no mundo para alimentar todo mundo e ainda sobra? Tem. E por que tem gente que passa fome? Por essas razões aqui. O orgulho, o egoísmo, a arrogância, ou seja, as pessoas só pensam em si. Ou seja, poucas pessoas têm muito e muitas pessoas não têm nada. Agora, se você vai para a questão de terras, por exemplo, quantas terras? Esse planeta é enorme, tem lugar para todo mundo, mas pode perceber, a maioria não tem onde morar. Não tem uma terra, não tem uma casa, não tem. Tem que viver mendigando e sofrendo. E quantas pessoas moram na rua, embaixo da ponte, em barracos de papelão, de madeira. Isso acontece no mundo inteiro. Então, o que acontece? É o egoísmo. É como diz o texto bíblico, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, entendeu ou não? E a questão da guerra, a mesma coisa. Veja, cada um que inicia a guerra, tem a ação e a reação, tem os seus interesses. Os interesses que estão totalmente dominados por orgulho, egoísmo, como diz o texto bíblico. As pessoas são egoístas, avarentas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes. Esse é o problema, ou seja, é o pecado que tem dentro de nós. Se houvesse uma visão divina de Deus corretamente no coração dos líderes mundiais, não haveria guerra, não haveria esse conflito, esses conflitos todos, não haveria nada disso. As coisas seriam diferentes. Mas por que tem isso? Porque as pessoas não têm Deus no coração. Uma coisa é você ser de uma religião. Uma coisa é você ter uma visão religiosa, ok? Outra coisa é você praticar os princípios do Evangelho. São coisas diferentes. Então você percebe hoje que essas guerras todas envolvem países que são religiosos, de uma religião ou de outra. Então a questão é o seguinte, ser de uma religião não significa muita coisa e não resolve o problema. O problema está, aliás, o que resolve o problema é a prática dos princípios da palavra de Deus. Isso sim faz toda a diferença. Por isso é que eu citei 2 Timóteo 3, para mostrar que existem guerras por causa do egoísmo, do orgulho, da avareza, do poder. O ser humano quer isso, entendeu ou não? Esse é o assunto. E tem mais. Para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, né? Já passei até do tempo normal que geralmente eu faço aqui. Olha só, a Bíblia fala de paz? Fala de paz. Agora, olha como é uma coisa maluca, uma coisa estranha que acontece no mundo. A Bíblia fala de paz. Se você pegar, por exemplo, Mateus 10, do verso 34 a 36, sabe o que Jesus fala? Olha o que eu vou ler para você. Mateus 10, olha isso. Mateus 10, do verso 34 em diante. Anota aí no seu celular, ou na sua agenda, ou na sua Bíblia, onde você achar melhor. Mateus 10, verso 34 fala assim: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Então veja que o texto fala assim, não vim trazer paz à terra, mas a espada. Opa, então Deus é contra a paz? Não. Quer ver uma coisa? Vamos para outro texto, João 14, 27. Olha isso, João 14, 27. Fala assim, ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Viu? Não é maravilhoso? Então Deus é a favor da paz? É. Então você pega um texto, parece que Deus está contra a paz. Pega o outro, ele é a favor da paz. Vamos lá. Quando Mateus 10, 34 fala assim, não vim trazer a paz, não vim trazer paz para a terra. Deus está falando da paz externa, da paz externa. Quando ele fala assim em João 14, deixo-vos a paz, é a paz interna. Então a paz de coração, a paz aqui dentro, a paz de espírito, é uma promessa de Deus para quem tem Jesus no coração. Por que é para quem tem Jesus no coração? Por causa de Isaías 9,6. Isaías 9,6 fala assim, que Jesus é o príncipe da paz. Então não há paz verdadeira sem Jesus. Pegou? Veja, não há paz verdadeira sem Jesus. Se não tem Jesus, não tem paz genuína, verdadeira. Ok? Então quando Jesus fala assim, deixo-vos a paz, é a paz interna, é a paz do coração. Quem tem Jesus tem paz no meio da tempestade, tem paz no meio da guerra, tem paz no meio do conflito. Essa paz do coração, ela só vem com Jesus no coração. Amém? Isso que está em João 14, 27. Agora Mateus 10, 34 fala assim, não vim trazer paz à terra. Por quê? Porque o ser humano, falando da terra, o ser humano busca a paz
jogando bomba. Busca a paz mandando um míssil. Busca a paz matando pessoas. A paz não se alcança negociando politicamente. A paz verdadeira não se alcança fazendo concessões, alianças. Não, a paz verdadeira não nasce na disputa pelo petróleo, não nasce na disputa por território. A paz verdadeira não é assim. Eu te dou essa terra aqui, te dou uma parte dessa terra, essa outra aqui é minha, aí fechamos a paz. Isso não é paz. É um acordo, é uma pseudo-paz, mas isso não vai permanecer. Por quê? Porque o ser humano é egoísta, o problema está aqui dentro. Como eu li em 2 Timóteo, o problema está no coração do ser humano. Aí está o problema. Então, quer resolver o problema de uma vez por todas? Tem que mudar o coração do ser humano. Como diz Ezequiel 36, 25 a 27. Quer mudar o problema, resolver o problema? Tem que mudar o coração do ser humano. Caso contrário, o problema não será resolvido. Entendeu ou não? Por isso, eu queria destacar a paz externa e a paz interna. A paz interna, Jesus prometeu. A paz externa, não. Por quê? Porque a paz externa, ela não é possível sem Jesus. E o ser humano é egoísta, é avarento, é jactancioso, é arrogante, é blasfemo, entendeu? E por aí vai. E até em nome de Deus, acaba fazendo barbaridades terríveis, é ou não é? E aí eu finalizo o vídeo, já passei muito do meu tempo, mas eu finalizo o vídeo dizendo o seguinte: haverá um tempo em que o mundo inteiro vai dizer assim, agora temos paz. Porque haverá negociações. Com certeza eles vão ter momentos de consenso. Mas para ter esse momento de consenso, eles vão buscar ajuda em um personagem, um líder religioso, que de acordo com 2 Tessalonicenses 2, é aquele que se assenta como Deus, no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então, o mundo está indo nessa confusão toda e vai piorar. Só que vai chegar uma hora que o mundo inteiro vai entender que precisa de um líder. E esse líder é um líder religioso e também político. E 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, fala que esse líder é aquele que se assenta como Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando isso acontecer, haverá uma aparente paz no mundo. O mundo parece que vai ficar tranquilo, entendeu? Parece assim. Mas veja só o que diz a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 3. Observe. Quando andarem dizendo paz, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto da que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão.